Glória a Deus. Bom dia a todos, queridos. E a graça e a paz, né? Para todos também, em nome de Jesus. Queridos, é uma alegria estar aqui nesta manhã com todos vocês, Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Quero agradecer desde já que é um culto de agradecimento, né? Agradecer também a oportunidade e o privilégio que Deus me concede, a mim e a todos vocês, ao pastor Antônio, pastor Moisés e a toda a igreja, Olaçu, não é isso? Batista Olaçu, e Deus abençoe ricamente a vida de vocês. É um privilégio para mim estar aqui nesta manhã. Queridos, motivação de graça, que já serve como aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos mostra, né? Que é que quando a gente faz um voto ao Senhor, cumpra-se, né? Então já começa trazendo ao coração de todos nós a nossa fidelidade naquilo que nós falamos para o Senhor. Falamos para Deus, né? Minha mãe, ela orou pedindo a Deus que nenhum de nós fôssemos ceifados, né? Ninguém da família, mortos, naquela Covid. Mas mesmo passando já 2 anos, né? Ou mais um pouco, não sou muito bom na data, mas mesmo assim ela hoje está cumprindo o voto, né? Diante de Deus, de agradecimento. Então é agradecer a Deus por tudo. Eu peço que os amados já sabem, né? O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vai ser uma pequena reflexão, né? Porque sem sermos chavão evangélico, se o culto terminasse nesse momento, já teria sido uma bênção a mim e na sua vida. Nós louvamos a Deus, nós oramos ao Senhor, nós glorificamos a Ele, externamos a nossa alegria, gratidão por tudo, e estamos reverenciando a Ele com toda a honra, com toda a glória, com todo o louvor. Então, uma pequena reflexão nesta manhã, ao meu e ao seu coração. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o verso 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Fechemos os nossos olhos. Querido Deus e Pai, eu quero te render graças por esta manhã, por estar na tua presença, poder estar com a tua igreja, podermos externar nossa alegria e gratidão a ti por tudo que tu és. Todos os louvores que foram entoados, as orações que foram feitas, testemunhos que foram dados, e por esse momento de comunhão, intimidade, relacionamento como noiva, como igreja, como povo de Deus, como corpo, como família. Eu te louvo por tudo que tu tens feito, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda há de fazer nas nossas vidas. Pois assim eu louvo e te exalto em nome de Jesus. Então, queridos, em tudo dá graça, né? Então, aproveitando já a palavra do pastor, enquanto eu estava ali, a gente prepara o texto, a mensagem, e aí a gente vai absorvendo algumas verdades. Ele já falou ali logo no início, né? De que uma coisa é a gente agradecer em tudo e por tudo. Eu sempre tenho dito lá na nossa igreja, né? Que com Cristo não há perda, só há ganho. Em Cristo Jesus você só tem ganho. Em nenhum momento, em hipótese nenhuma da sua vida, na nossa vida de existência, com Cristo não se tem perda, só ganho. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. E dar graça é algo que precisa ser inerente na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Nós, como povo de Deus, escolhidos pelo Senhor, chamados por Ele para fazer parte do seu corpo, da sua igreja. E dizer a cada um de vocês que não é pelas circunstâncias, em qualquer circunstância, em qualquer situação, eu e você devemos dar graça em tudo. Não pelo incidente, não pelo problema em si, não pela dificuldade,
pela situação que muitas vezes nós estamos vivendo, não por aquilo que está de ruim, digamos assim, nos acontecendo, mas nessa situação, darmos graças a Deus. Porque a palavra de Deus assim nos exorta, assim nos ensina, nos mostra que assim deve ser. Por quê? Porque Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. E diante daquela situação que eu e você esteja vivendo, Ele muda as circunstâncias, Ele muda as situações, Ele muda a nossa causa para a glória do seu nome. A palavra de Deus nos mostra aqui, nesse verso, Paulo, falando ali, a Tessalônica, onde é uma igreja que é uma igreja nova, uma igreja recente. Os historiadores falam que aproximadamente essa igreja tem 3 meses. Uma igreja que logo no seu início há uma perseguição. Paulo precisa ser retirado da cidade, há um confronto dentro dessa localidade, como está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a respeito de Tessalônica. E Paulo se ausenta e não pode mais retornar àquele local. E mesmo nessa dimensão de perseguição, Paulo traz essas orientações práticas à igreja, e começa do verso 16 ao verso 22. Uma igreja nova, recém-convertida, onde logo de imediato tem essa perseguição, onde Paulo precisa sair da cidade. Mas a ele, dentro dessas orientações e recomendações, esse versículo ele diz, em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos ser esta igreja, esse povo que dá graça e dá graça a Deus. Então, queridos, viver em constante estado de gratidão a Deus é o alvo da minha e da sua vida. Para nossas vidas. Todo instante, todos os momentos, pelo ar que você respira, pela chuva que cai, por você estar aqui nesta manhã e por tudo que Deus tem feito. Então, uma definição do cristão deveria ser reconhecer com satisfação que tudo que você é e tudo o que nos acontece vem de Deus e manifestar a nossa alegria por isso. A nossa gratidão. Gratidão com alegria, com entusiasmo, como foi feito aqui nesta manhã em nome de Jesus. Essa gratidão tem que ser expressa em palavras e atitudes, minha e sua. Não só de palavras, mas de atitude. Tem que acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Só há essa razão no meu e no seu coração de ser um servo de Deus, agradecido a Deus, se Ele, de fato, você crê que Ele existe. Que é esse Deus presente nas nossas vidas. Que é este Deus que ouve o meu clamor e o seu clamor. A minha e a sua oração. Que não fecha os seus ouvidos ao clamor da sua igreja, ao clamor do seu povo, ao clamor daqueles que nele crê, que nele confia. Então você precisa acreditar que Deus existe, acreditar que Deus é bom. Deus é bom, tem até aquele filme que fala que Deus é bom em todo tempo. Exato, obrigado. Então tem, falando sobre isso, Deus é bom. Não há nenhuma esfera na vida de Deus, não há nenhum em Deus em si de que Ele possa nos tratar mal. Ele sempre é bom. E como Deus é bom, eu tenho que estar sempre grato a Ele em qualquer circunstância da minha vida. Em qualquer situação da minha vida. Eu tenho dito também que o dia de amanhã sempre será melhor do que o dia de hoje. Eu sempre falo isso na nossa igreja. Não importa o que me aconteça, o dia de amanhã sempre será melhor na minha e na vida. Eu estou com Cristo. Eu estou com o Senhor. Vocês estão com o Senhor. Vocês são nova criatura. Chamado a uma convivência com o Deus eterno, o Senhor de toda a glória. Então Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. Então o dia de amanhã sempre será melhor na minha e na sua vida, porque Deus está comigo, Deus está com você.
Então Deus estar conosco sempre será melhor. E Ele sabe o melhor para mim e para você. E você precisa estar convencido disso. Ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Então eu, como servo de Deus, preciso ter essa confiança. Para que você viva esta vida de gratidão, é necessário que antes disso você tenha uma vida de satisfação. Satisfeito com o que você é, com o que você tem e com todas as coisas que estão à sua volta. Muitos não têm, vamos supor, um trabalho, não tem emprego. Você tem um emprego, está trabalhando, mas não tem satisfação disso. Você precisa ter essa satisfação de que está trabalhando e que Deus tem lhe dado esse trabalho, que tem dado esse emprego a você. Então, você precisa compreender isso. Então, muitos que não têm um emprego e você tem e ainda não é grato, não é satisfeito pelo emprego que você tem. E aí começa a criar um estado de amargura na nossa vida, de insatisfação, de ingratidão, que traz raízes para muitos males na nossa vida. Muitos males. Quando eu sou insatisfeito com aquilo que Deus me deu. Com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que Deus me proporcionou. Sou ingrato com aquilo que foi trazido à minha vida. E isso traz males para nós. A gente não pode, de forma nenhuma, agir desta maneira, com insatisfação e ingratidão, de forma nenhuma por tudo que Deus tem feito, tem colocado nas nossas vidas, mesmo diante das adversidades. A palavra graça, na língua grega, vem da mesma raiz da palavra alegria. É a mesma palavra do mesmo campo semântico. É uma atitude de alegria. Então, quando eu sou agradecido a Deus, quando eu externo essa minha gratidão a Deus, esse ato, essa atitude tem que ser acompanhada de extrema alegria, satisfação, gozo pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Então, é um imperativo de Paulo, amados, na minha e na sua vida, nesse texto, que é uma ordem. Interessante, né? Paulo está dando uma ordem no imperativo. Na língua original que foi escrita, é o imperativo. O imperativo é um modo de comando na Bíblia que pressupõe obediência. Então, para nós fecharmos aqui, para não demorarmos. Pressupõe obediência. Paulo não está dando um conselho. Eu sou Paulo, sou apóstolo, e eu estou dando um conselho para vocês, que vocês dêem graças a Deus em tudo. Não, Paulo não está dando conselho. Paulo não está dando uma opinião. Paulo dá uma opinião para vocês. Igreja, dê graças a Deus em tudo. Paulo não está fazendo isso. Paulo não está fazendo um pedido. Paulo está dando uma ordem. É um imperativo. Nesse texto, nesse contexto também, Paulo está dando uma palavra de ordem à igreja de Tessalônica, que está passando por um momento difícil, que Paulo está longe, que está em perseguição, onde muitos são tomados dos seus bens, muitos são presos e muitos até mortos, mas Paulo diz à igreja, olha, precisa, é uma ordem, no verbo imperativo, de que vocês deem graças a Deus. E eu preciso ter essa compreensão, sendo servo de Cristo Jesus, lavado e remido pelo seu sangue, transformado, e ter esta obediência a Deus, em sempre ser grato, sempre expressar gratidão a Deus. Não obedecer a esta ordem da palavra de Deus é se colocar em um estado de pecado, de transgressão, de erro, que traz, pecados de murmuração. Se eu não glorifico, se eu não exalto, se eu não externo a minha gratidão,
eu estou murmurando, eu estou reclamando, estou cobiçando muitas vezes o emprego de alguém, ou outra coisa na nossa vida, a inveja, a insatisfação, a irritação e a impaciência, muitas outras coisas. Quando eu desobedeço a Deus, no sentido de ser grato a Deus, de expressar a minha alegria, de expressar o meu entusiasmo por tudo que Deus é e tem feito. Minha mãe é um testemunho disso, né? Durante todos esses anos, eu não tenho visto ela se lamentar. Eu só vejo ela se agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, em nome de Jesus. Em Romanos, amados, capítulo 28, você não precisa nem abrir, verso 28, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós nem entendemos, nem compreendemos como algumas situações nas nossas vidas, né, vai cooperar para o meu bem e para o seu bem. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos, pelo menos naquele momento que está acontecendo, aquele momento que está presente nas nossas vidas. Mas a Bíblia diz categoricamente, em Romanos 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí vou contar uma história que eu vi, achei muito legal, engraçada, e você já deve ter ouvido, mas vou contar porque resume muito essa situação, né, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, mesmo que eu e você não enxergue, mesmo que eu e você não entenda naquele momento, mas é assim. Um missionário, um rapaz queria ser um missionário de todas as formas e maneiras. Ele queria ser missionário, desejava ser missionário, perseguia esse propósito na sua vida. Aí entrou em um seminário, fez curso, se preparou e aí teve a oportunidade de ir para uma tribo ali lá na África. E teve a oportunidade de ir para lá. E ele foi com todo entusiasmo, com toda alegria. E aí toda dificuldade para chegar lá, de barco, de canoa, a pé. E chegou o momento. Quando chega lá naquela tribo, ele percebe que vê alguns crânios, né? E aí ele descobriu que não contaram tudo para ele. A tribo era de canibais, de índios canibais. E aí, o que acontece? No próximo quadro, está ele amarrado em um tronco, e aquele caldeirão, né, na frente dele, e o cozinheiro só cortando os legumes e olhando para ele. Então, o cardápio já sabia qual seria daquele momento, naquele dia. E ele está ali diante do Senhor e diz: Senhor, a minha vida toda, o meu desejo todo, ser missionário. E agora, olha a situação que eu me encontro, tu sabe todas as coisas. E aí, de repente, o chefe da tribo disse para o cozinheiro: ó, tira um pedaço dele logo para a gente experimentar. Tira logo um pedacinho dele para a gente ver se a carne é boa. O cozinheiro vai lá, o facão, olha para ele de cima para baixo, aí chega na batata da perna, aí tira o bife e entrega para o chefe da tribo. O chefe da tribo começa a comer e acha horrível, horrível, terrível, gosto ruim, né? Não consegue mastigar direito, algo ruim. Disse: não, essa é a pior carne que eu comi até hoje, solta. E aí solta o rapaz, e o próximo quadro, o rapaz correndo e agradecendo a Deus e dizendo: Senhor, muito obrigado, porque tu me desse aquela perna de borracha. Então, no momento que ele recebeu a prótese, talvez não tenha entendido, tenha até agradecido a Deus. Mas Deus o livrou. Então, tem um propósito, amados, para a minha vida, para a sua vida e tudo que nos acontece. Então, quero terminar dizendo para você: seja grato. Tenha um coração agradecido. Tenha um coração no altar do Senhor. Não perca a oportunidade única na minha, na sua vida, nas nossas vidas, de agradecer a Deus por tudo. Em tudo, dai graça. Porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus. É vontade do Pai que em Cristo Jesus eu tenha este coração sincero, humilde, né, contrito, de ter essa expressão de agradecimento e adoração a Deus. Eu louvo a Deus todos os dias da minha vida. Eu sei que você também faz isso. Mas é algo que é inerente da minha vida. Eu todos os dias agradeço a Deus por tudo. Por tudo. Pelo ar que eu respiro, pelo sol que me aquece. Agradeço pelo fôlego de vida. Agradeço por esta minha idade, a idade da minha mãe. Agradeço por estar aqui nesta manhã e conhecer esse povo tão maravilhoso que é o povo de Deus. Então, em nome de Jesus, seja agradecido a Deus. Amém. Foi uma breve